Bom, vamos falar agora sobre questões jurídicas. Tem hoje uma reportagem muito boa também falando e analisando as decisões de Alexandre de Moraes, o ministro do Supremo Tribunal Federal, que tem decidido quem permanece preso e quem é liberado em relação aos atos do dia 8 de janeiro. 313 pessoas seguem presas por envolvimento nos atos antidemocráticos do dia 8. Lembrando que no total foram presas 1.700 pessoas, quase todas já liberadas, 313 continuam presas. E o que os advogados estão alegando? Estão dizendo que não há motivos para que essas pessoas fiquem presas. A argumentação de Alexandre de Moraes é fraca e criticada pela defesa dos acusados. Eles dizem que não há motivos para condutas individuais. E, segundo alguns, Alexandre de Moraes tem errado nessas decisões, segundo alguns. Outros dizem que não. Mas dizem que tem trechos ali, as decisões de Moraes têm trechos considerados repetitivos, frases genéricas com argumentação para que essas pessoas permaneçam presas. A reportagem do jornal Folha de São Paulo procurou Alexandre de Moraes, que não se manifestou sobre suas decisões e nem tem essa obrigação de se manifestar sobre as decisões que ele toma, né? O que você acha, hein, Josias? Como é que você está analisando a resposta jurídica até agora do Supremo Tribunal Federal em relação ao 8 de janeiro? Quer dizer, essas argumentações para essas pessoas permanecerem presas são frágeis ou não? Fabiola, nós entramos agora nesse processo relacionado ao 8 de janeiro na fase mais difícil. A fase mais fácil foi a de prender as pessoas que participaram daquele quebra-quebra. Depois disso, o ministro foi liberando em conta-gotas os que ele imaginava que tinham condições de responder ao processo em liberdade. Estão lá hoje 330 pessoas. Por que eu digo que é a fase mais difícil? Porque num processo judicial, no direito criminal, é essencial que você individualize as culpas. Você precisa dizer exatamente o crime que a pessoa cometeu, inclusive para que a sua defesa possa ser exercitada. Ninguém pode se defender de acusações genéricas. É preciso que a acusação seja muito específica. E num universo tão grande de envolvidos, não há coisa mais complicada do que individualizar as penas. Entrou um monte de gente nos prédios lá dos três poderes, nas sedes dos três poderes. Alguns estavam fazendo selfie, outros estavam derrubando relógios históricos, outros estavam depredando patrimônio, quebrando vidraça. Então, será necessário agora individualizar. Não é fácil fazer essa individualização. E aqui, os advogados, alguns deles defensores públicos, estão argumentando que já não há razão, já não há motivo para manter a prisão preventiva, porque esses acusados, investigados e alguns já denunciados, eles não teriam mais condições de influir na investigação, de prejudicar o andamento do processo. É um argumento que deve ser levado em conta. Há outras contradições em relação ao Alexandre de Moraes, uma inclusive mais recente. O ministro foi relator daquela ação que resultou numa decisão extraordinária, com 86 anos de atraso. O Supremo Tribunal Federal considerou inconstitucional a prisão especial para brasileiros que são portadores de diploma universitário. Era uma excrescência que vigorou durante 86 anos, desde Getúlio Vargas, e o Supremo agora disse: olha, isso é inconstitucional, não é possível que uma pessoa tenha um privilégio de não ser recolhida a uma cadeia comum apenas porque tem um diploma universitário. Mas se formos analisar, a ordem de prisão emitida pelo Alexandre de Moraes contra o Anderson Torres, neste caso específico do 8 de janeiro, ela enviou o ex-ministro da Justiça do Bolsonaro para uma prisão especialíssima, uma sala no batalhão da Polícia Militar aqui do Distrito Federal, uma prisão especial. E quando você elimina a prisão especial para portadores de diploma e mantém a prisão especial, neste caso especialíssima,
de um ex-ministro da Justiça, ex-secretário de Segurança do Distrito Federal, que é delegado da Polícia Federal. Você mantém essa prisão especialíssima, você está sendo contraditório. Mas por que o Anderson Torres não está recolhido lá à cadeia da Papuda, como todos os demais? Será que não tem nenhum portador de diploma universitário entre esses 300 que continuam presos na Papuda? Então, há, de fato, Fabiola, muitas contradições nesse processo. E o Alexandre de Moraes dificulta a análise dessas aparentes contradições, porque o processo está correndo em segredo de justiça. Então, é difícil aferir a justeza dessa argumentação dos advogados, porque você não tem acesso aos processos. Acho que esses processos, a essa altura, já deveriam estar públicos e vai ser difícil. Essa é a fase complicada. O risco que corremos, se não for bem feita essa individualização de penas, é termos uma grande frustração no final desse processo. Espera-se que o ministro esteja tomando as suas cautelas em relação a isso.